Olá pessoal, meu nome é Henry Fiorenza e esse é um vídeo sobre um assunto um pouco diferente do que eu costumo falar aqui no YouTube, tá? Eu tenho um canal chamado Petrofoco, né, que começou dando dicas para concursos, né, dicas de como fazer prova, dicas de como se comportar numa prova, como se preparar, como estudar, e até como aumentar suas chances, né, até como chutar, né, a gente costuma falar e tal, né, só que não é o objetivo único nem o principal desse canal, né. Esse canal ele tem o objetivo de aumentar a empregabilidade das pessoas, né, e também falar um pouco de empreendedorismo e também, por que não, de concursos, né, que é uma possibilidade para quem está aí em busca aí de uma atividade profissional, né, rentável, né, que lhe garanta um futuro confortável, né, e a gente, então, pensou em fazer vídeos voltados a esse tipo de coisa. Bom, esse vídeo vai ser sobre TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, qualquer que seja o curso, tá? E eu vou dizer por que eu vou falar sobre isso, tá? Deixa eu primeiro me apresentar rapidamente, né? Para o pessoal que me segue lá né, que acompanha os meus vídeos sobre concursos, né? Eu pretendo também atacar essa área de dicas para TCC, de orientação, etc. Né? E entre essas outras que eu falei, de empreendedorismo e empregabilidade. Bom, o que acontece? Deixa eu falar então um pouco de mim, tá? Eu já falei, meu nome é Henry Fiorenza, eu sou engenheiro mecânico, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1998, e eu entrei na Petrobras no ano 2000, né, no 2001, na verdade, fiz o concurso 2000, entrei em 2001 como engenheiro de equipamentos, né, mecânica, e de lá para cá eu tive oportunidade, eu vim a trabalhar com engenharia submarina, ou seja, equipamentos e dutos que são instalados no fundo do mar para a produção de petróleo, né, e eu tive a oportunidade de fazer, na época que eu morei no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia submarina, né, e depois que eu mudei para o Espírito Santo, onde eu moro hoje, né, eu fiz um doutorado também no mesmo assunto, né, um mais voltado a projeto, outro mais voltado a propriedades mecânicas de dutos flexíveis, né? E enquanto morando aqui, né, e até durante o doutorado, que eu parei de lecionar, eu dei aula durante 9 anos, né, numa universidade aqui na cidade de Vila Velha, né, e de sistemas marítimos de produção, né, que era o assunto com que eu trabalhava, né, que tem interface com a parte submarina que eu trabalhava. Né? E nessa oportunidade, durante 9 anos, eu orientei 55 trabalhos de conclusão de curso. Né? Além disso, eu orientei dois projetos de iniciação científica, né? Que eu propus. Na época, a gente tinham 10 vagas de bolsa de iniciação científica. Né? Eu propus dois projetos e os dois foram aceitos. Né? Então, eu entendo que isso me credencia, né, para falar sobre o assunto. Tá? Já tendo orientado 55 trabalhos, etc. Né? E, e por que eu orientei tantos trabalhos? Primeiro que orientar trabalho é uma coisa literalmente bastante trabalhosa, né, para o orientador, né? Para o aluno é trabalhoso, para o orientador não chega a ser tão trabalhoso, né? Porque senão não ia conseguir orientar 6 ou até 8 trabalhos como eu já orientei num semestre, né? Mas é algo que demanda muito esforço, muita hora extra, né? E hora extra, entre aspas, de graça, ou quase de graça, porque, né, não se ganha muito para orientar, né? E então muitos professores, não quero orientar, né? Vou orientar um aluno só por obrigação, só porque eu, né? Não tô falando que quem não orienta seja um problema, né? Às vezes, tipo assim, existem desculpas não, mas mil motivos, razões para um professor não orientar o aluno. Talvez, não tenho tempo de dedicar. Muito justo, né? Mas, né, a gente sabe que tem muitos que não orientam porque não gostam, porque é uma coisa que demanda tempo, às vezes é incômodo e tal, né? E por conta disso, e como eu sempre estive muito disponível, né, então acabava que muitos alunos gostavam das minhas aulas, né? Pelo menos é o que me diziam, né?
Então, acabava me procurando e eu acabava orientando muita gente, né? Até o ponto que, por exemplo, eu comecei a selecionar, porque também não tinha como, né? Às vezes muito aluno que me procurava eu tinha que recusar de orientar, porque não tinha como. Mas as dúvidas eram sempre as mesmas, tá? As dúvidas, as inseguranças, os questionamentos eram sempre os mesmos, né? E muitos, tipo assim, tão os mesmos que eram os mesmos, inclusive eu posso até dizer que eram os mesmos problemas, as mesmas dúvidas que tem para diferentes cursos. Eu lecionava numa turma de engenharia de petróleo, né? Mas provavelmente engenharia mecânica, engenharia elétrica, a psicologia, a medicina, a odontologia, o direito devem ter situações muito parecidas, né? Então, a primeira pergunta é tipo assim, qual é o assunto, que tema eu devo fazer um TCC? O pessoal sempre pedia ideia. E eu dava algumas ideias, nem sempre eram bem aceitas, porque, não, isso é difícil, você não tem material, isso dá trabalho, né? E surgiam, né? Até o ponto que eu comecei a dizer assim, não, o cara que chega para mim e pede para mim dar uma ideia, a minha ideia era que ele procure outro orientador, porque quando eu dou sugestão o cara não gosta e tal, então, tipo assim, ou tu chega para mim com uma ideia mais ou menos pronta, que tu vai ter afinidade, que tu já sabe que tu vai ter facilidade de trabalhar, né? E aí eu te oriento, beleza. Mas enfim, essa parte dessa tomada de decisão, né, que é um negócio interessante, que muitos não sabem, né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado e o doutorado, né, e agora eu estou fazendo um MBA em ciência de dados, né, para complementar minha formação, para trabalhar também com a parte de machine learning e tal, né? Por exemplo, eu já entrei sabendo o projeto que eu queria colocar, qual era o TCC que eu queria defender. No mestrado, eu já tinha uma coisa na cabeça, eu vou estudar as disciplinas para que eu consiga resolver esse problema. No doutorado, idem, né? Agora no MBA, mesma coisa, né? E eu tive a facilidade que eu trabalhando na Petrobras, né? Eu já tinha os problemas prontos para resolver. Olha, esse aqui é um problema que recorrente que a gente tem que resolver. Beleza, eu vou usar isso aí no meu mestrado, né? Aí daqui a pouco, opa, surgiu um outro problema relacionado à tecnologia de dutos e tal, a resistência mecânica, envelhecimento, vida útil e tal, né? Que a gente não conhece direito, o processo e tal, precisamos aprender sobre isso. Beleza, eu propus um projeto, ele foi aceito, né? Então fiz tudo sempre também bancado, né? Patrocinado pela Petrobras, né? O MBA agora, idem, né? Então, isso aí pode ser feito também por vocês que estão aí. Então, eu peço que vocês, inclusive, esse vídeo aqui, vou parar por aqui porque já está ficando longo, né? Mas é importante que vocês ouçam o que a gente tem para falar, divulguem isso, né? Para que outras pessoas, e quanto mais pessoas falando do assunto, melhor, porque aí vai enriquecer mais o diálogo, porque às vezes, tipo assim, às vezes tem um odontólogo, um cara da área de psicologia, um da área de história, um da área de dois, três da área de engenharia, de diferentes áreas. Às vezes a gente pode ser que um exemplo que um dá só sirva para não sirva para ninguém, por exemplo. Então, se tiver mais pessoas, a gente mostra mais ou menos como fazer, como ter ideias e tal, né? E quando eu falo ter ideias, é qualquer, tipo assim, a ideia de resolver um problema. E problemas existem em todas as áreas. Então, nisso aí, a gente entende que pode ajudar bastante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar orientando é, tipo assim, como escolher um tema, né? De que maneira é interessante que o tema esteja relacionado, com o que o tema deve estar relacionado, coisa do gênero, beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Os vídeos vão ser mais ou menos numerados, ou vai ter uma sequência lógica para que isso possa ser acompanhado até depois no formato de podcast, né, se for o caso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar lá o like e se inscrever, né, porque a inscrição é importante para fortalecer o canal, né, e compartilhar, porque principalmente compartilhar também, né, ou talvez eu diria que principalmente compartilhar por conta de que isso aí com certeza é o maior fator de crescimento do canal, vai ser esse, ok? Muito obrigado e até a próxima.